Meus irmãos e irmãs, sejamos todos bem-vindos a mais esta meditação da liturgia dominical, nesse 18º domingo do tempo comum, aonde, como de costume, queremos com cada um de vocês meditar a liturgia que a Igreja nos apresenta para este domingo e dar algumas linhas guias para os nossos animadores de comunidade, para que eles possam bem preparar-se para as suas celebrações da palavra. É claro, todos são sempre muito bem-vindos para participar conosco, para juntos meditarmos as leituras deste domingo, mas recordamos sempre que o nosso objetivo principal é ser um auxílio aos nossos animadores de comunidade, para que eles possam então bem preparar suas celebrações e atuar nas comunidades onde estão. Recordamos também, caso você não seja inscrito em nosso canal, que possa fazer a sua inscrição, possa ativar o sininho, ativar as notificações, deixar o seu comentário, deixar o seu gostei. São todas formas que nós interagimos com o vídeo e que o YouTube entende então que o nosso vídeo está sendo relevante e passa a indicá-lo a mais pessoas. Como recordava, nós estamos então no 18º domingo do tempo comum e como já tinha acontecido no último domingo, o 17º domingo, nós deixamos um pouco de lado a leitura habitual do evangelista São Marcos e passamos a ler o evangelista São João no discurso que ele faz de Jesus, pão da vida. No domingo anterior, nós recordávamos o milagre da multiplicação dos pães, Jesus que toma os 5 pães, os 2 peixes e com eles é capaz de alimentar esta grande multidão. E a leitura do evangelho que se segue nesse dia, e recordamos, a indicação das leituras vão estar na descrição deste vídeo. A leitura do evangelho que se segue neste dia é justamente pós este momento então em que Jesus realiza a multiplicação dos pães. Ele se afasta junto com seus discípulos para um outro lugar e a multidão, percebendo que ele tinha se afastado, vai ao seu encontro. E chegando próximo de Jesus pergunta: Mestre, quando chegastes aqui? Jesus intui logo qual é o questionamento que eles trazem, que não é um questionamento temporal, não é um questionamento sobre as motivações que levaram Cristo a distanciar-se deles, mas o próprio Cristo coloca as motivações que os trazem ali. Eles estão ali porque não porque viram sinais, mas porque comeram pão e ficaram satisfeitos. Ou seja, eles vêm ao encontro de Jesus não pela fé em Cristo, mas por aquilo que Cristo pode lhes dar. Cristo pode lhes dar o pão em abundância, e dando o pão, eles não têm mais necessidade de buscá-lo por eles mesmos. Então acorrem a Jesus Cristo. Mas Cristo vai dizer que não é isso que é o essencial. O essencial não é ir ao seu encontro por aquilo que Ele pode nos dar. E ali nós poderíamos fazer várias reflexões no nosso dia a dia. Quantas vezes nós vamos até Cristo só por aquilo que Ele pode nos dar? Vamos a Cristo porque Ele pode curar as nossas doenças, vamos a Cristo porque Ele pode dar aquilo que nós estamos precisando, aquilo que nós estamos pedindo, mas falta-nos o essencial, assim como acontece com estes que vão ao encontro de Jesus. Porque o essencial, como ele bem coloca, é crer naquele que Deus enviou. Esta é a obra de Deus, é que acrediteis naquele que Ele enviou. E aquele que é o enviado é o próprio Cristo, e por isso nós devemos acreditar nele. É claro que mesmo assim a população, aquele povo ainda não está contente, e por isso pergunta, mas qual o sinal que realizas para que nós possamos crer em Ti? E recorda o sinal de Moisés, o sinal do maná, o pão descido do céu, que é justamente o sinal que nós vemos na primeira leitura de hoje, tirada do livro do Êxodo. O povo está ali nos primeiros momentos da travessia do deserto e começa a desanimar. Já começa a sentir saudade da escravidão, a sentir saudade de sua vida pregressa, tanto que questiona Moisés: por que nos trouxestes aqui
para morrermos de fome, era melhor termos estado no Egito, onde estávamos aos pés das panelas de carne e comíamos pão em abundância, etc. O povo desanima na primeira dificuldade, a dificuldade do pão, desanima na dificuldade da água, recordando que estão numa região desértica. A resposta de Deus é, através da intercessão de Moisés, mandar-lhes para eles o pão e a carne das codornizes que vinham após atravessar o Mar Vermelho e se colocavam ali no deserto para descansar, e eles podem comer então desta carne, a carne do maná, o pão descido do céu, o pão do maná, o pão descido do céu. E assim o povo é saciado em sua fome de carne e de pão, e deixa de murmurar contra Deus. Mas mais uma vez vemos esta realidade do murmúrio. Mas é este sinal então que hoje evocam os interlocutores de Jesus. Diz: Moisés mandou o maná descido do céu. E tu, qual sinal realizas para que nós possamos crer em ti? A resposta de Jesus primeiro é um esclarecimento. Não foi Moisés quem deu o maná descido do céu, mas é o meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Primeiro nos recorda que a ação de Cristo e a ação de Deus não é uma ação do passado, mas é uma ação constante. O pão do céu continua sendo dado a todos nós. Por isso que Jesus desconstrói esta frase que eles colocam dizendo não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem vos dá o pão do céu. Porque a ação de Deus ela continua presente em nossa vida. Deus continua dando-nos o pão do céu, o pão verdadeiro. E é ali que nós encontraremos então a máxima explicação desta realidade, quando veremos Jesus que diz: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Ou seja, o pão dado por nós, o pão do céu, o pão da vida eterna, é o próprio Cristo. O Cristo que se encarna, que se faz um de nós, que caminha conosco e que no fim dos tempos dá a sua vida para nos salvar. E assim aderir a Cristo, aderir o pão do céu, o pão da vida, é aquilo de essencial que existe para nós que nos dizemos cristãos. Não é à toa que as leituras de Cristo, o pão da vida, são colocadas justamente na metade do nosso ano litúrgico, justamente para nos recordar então que já é momento de fazermos a adesão da fé. Já é momento de termos conhecido Cristo suficientemente para podermos responder se iremos segui-lo de fato ou não, se iremos de fato nos comprometer com a sua palavra ou não, se iremos nos deixar preencher pelo verdadeiro pão da vida ou não. Recordando, é claro, este pão da vida não é o pão cotidiano, não é o pão que alimenta o nosso corpo, mas é como nós já costumamos dizer, o pão que alimenta a nossa alma, o pão que nos alimenta como um todo, porque sacia a nossa fome de Deus, sacia a nossa fome de comunhão com Deus. E por isso Cristo é o verdadeiro pão da vida. Mas quem pela fé adere a Cristo, quem pela fé demonstra realmente que crê naquele que o Pai enviou, deve demonstrá-lo através do seu viver, deve demonstrá-lo através das suas atitudes. E é isso que nós vemos então na segunda leitura tirada da carta de São Paulo aos Efésios, quando São Paulo recorda da necessidade de abandonarmos o homem velho, de abandonarmos as estruturas velhas, as estruturas da escravidão e abraçarmos o homem novo. Ou seja, é esse constante renovar-se em Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus ela deve nos transformar. A palavra de Deus deve fazer-nos criaturas novas, pessoas novas, transformadas por ela mesma, por esta palavra. Por isso a necessidade constante da conversão. É claro, São Paulo fala de uma realidade específica. O povo, que mesmo se dizendo cristão, estava ainda preso a algumas práticas do paganismo,
a algumas práticas anteriores a Cristo, e ele recorda então que é necessário abandonar tudo aquilo que é velho e abraçar o novo que é Cristo. Mas fala-nos também no nosso dia a dia, porque também nós, no caminho verdadeiro de seguimento de Cristo, deveremos abandonar certas mentalidades, deveremos abandonar certas práticas, certos modos de agir, para que possamos de fato refletir a nossa fé em Cristo. E assim nos tornarmos pessoas, nos tornarmos criaturas novas, verdadeiramente transformadas por Jesus Cristo. Assim, o convite que hoje nos faz São Paulo é justamente este, de nos deixar nos renovar por Cristo, com Cristo e em Cristo, como nós recordamos toda a Santa Missa na doxologia. E nesta renovação é onde nós demonstraremos verdadeiramente que cremos, que acreditamos naquele que o Pai enviou e professaremos que verdadeiramente que Ele é o pão da vida, pão enviado por nós, para saciar a nossa fome, não uma fome passageira, mas a fome que temos de estar com Deus, a fome que temos de caminhar com Ele. Ao mesmo tempo, as leituras de hoje nos alertam para que nós não queiramos viver uma situação de barganha com Deus, aonde vamos ao encontro de Deus somente quando dele necessitamos, aonde vamos ao encontro de Deus somente enquanto Ele nos tem algo a oferecer. E a partir do momento que isso não acontece, acabamos nos afastando. Ou seja, nós somos chamados a fugir desta fé momentânea, uma fé baseada em milagres, uma fé baseada em conquistas, uma fé baseada justamente nas coisas que podemos receber de Deus e não na verdadeira adoração que devemos dar a Deus. Mas isso será possível quando nós verdadeiramente compreendermos que a base do nosso caminhar, a base do nosso ser cristãos está na fé, está em acreditar naquele que o Pai enviou. E essa será verdadeiramente a obra de Deus em nossas vidas. Que possamos então, no nosso dia a dia, nos aproximar de Cristo, caminhar com Ele, seguir aqui os seus ensinamentos e recordando aquilo que Ele mesmo nos ensina, que possamos nos alimentar do único e verdadeiro pão da vida, que é Jesus Cristo, que é a sua pessoa, o seu caminhar, o seu ensinamento. E nos alimentando deste pão da vida que é Cristo, que possamos abandonar tudo aquilo que é velho, possamos abandonar tudo aquilo que nos escraviza, abandonar a escravidão do pecado, a escravidão da riqueza, a escravidão dos ídolos, para que possamos de fato nos revestir do homem novo, o homem transformado em Jesus Cristo. Nós queremos agradecer a cada um de vocês que nos acompanhou até este momento, nesta reflexão que fazemos da liturgia dominical. Te convidamos mais uma vez, caso não tenha se inscrito ainda no nosso canal, que possa fazer a sua inscrição clicando no botão inscrever-se, ativar as notificações clicando no sininho que está logo ao lado do botão de inscrição, que possa deixar o seu like, deixar o seu gostei, deixar o seu comentário. São todas formas que o YouTube entende que o nosso vídeo vem sendo relevante e passa-o também para outras pessoas. E é claro, te convidamos também a compartilhar este vídeo para que esta mensagem, para que esta reflexão possa chegar também a mais pessoas e assim também mais pessoas possam ter este contato com a liturgia deste domingo e preparar-se para as suas celebrações. Queremos então mais uma vez agradecer a todos que se fizeram presentes conosco e pedir sempre que Deus Todo-Poderoso possa abençoar a cada um de vocês, abençoar a jornada de trabalho para aqueles que estão nos acompanhando em um momento de trabalho, abençoar a vossa família, a todos os teus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.